Gravando. Olá, eu sou Patrícia Alves, psicóloga, mãe de 3 filhos, e hoje eu vou falar para vocês como surgiu o projeto Maternamente, que é um projeto de terapia pós-parto, não convencional, e que está fazendo sucesso, está dando super certo. Na terceira gravidez, na gestação do meu filho Ravi, assim que ele nasceu, uns 2, 3 dias depois, eu comecei a sentir, hoje eu sei que se chama Baby Blues, o que eu passei, mas era um misto de sentimentos de muita alegria, alternado com muito medo, com muita insegurança e sempre acompanhado de muito choro. O Ravi, ele foi super bem recebido, minha gravidez correu super bem, tanto minha família, enfim, minhas filhas, todo mundo acolheu super bem o Ravi quando ele nasceu e a mim também. Eu não tinha nenhum motivo aparente para estar triste, preocupada, eu já tinha experiência, já tinha passado por isso 2 vezes, então aqueles medos naturais do primeiro filho eu não tinha mais, mas eu tinha muita tristeza, muita solidão, muito medo, muita insegurança e ao mesmo tempo eu amava demais aquela criança. E isso foi muito ruim para mim, porque atrapalhava a amamentação, atrapalhava a relação familiar. E eu decidi passar por isso em silêncio, sozinha, porque eu também queria ficar forte, achar que as pessoas achassem, percebessem que estava tudo bem comigo, mas não estava, eu estava bem mal, né? Então eu chorava muito, muito, todos os dias, sucessivamente, todo momento. Eu me fechava no quarto para amamentar e eu só chorava, chorava, chorava. E eu não conseguia, se alguém me perguntasse o que eu estava sentindo, eu não ia saber explicar, porque eram muitos sentimentos confusos ao mesmo tempo. Se naquela época eu tivesse conhecimento do que estava acontecendo, certamente eu passaria por isso com mais tranquilidade, mais calma, né? Mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Baby Blues, ele passa, né? E o meu passou. Talvez tivesse passado antes e talvez tivesse sido menos traumático, mas ele passou. E foi... E foi baseado nessa experiência que eu comecei a buscar mais sobre o assunto, né? Então eu tinha uma formação de psicóloga, né? Eu fiz especialização em criança e adolescente e fui fundo pesquisar mesmo o que é o Baby Blues e o que são esses sentimentos que invadem a mãe no pós-parto. E comecei a me dedicar a isso, a esse estudo, que foi muito bom para entender o que eu passei naquela época. E por coincidência, muitas amigas minhas começaram a ter os seus primeiros filhos nessa mesma época, depois que eu superei o blues. E eram os primeiros filhos quase aos 40 anos, então tinham outros medos por trás, outras inseguranças que as mães tinham. E não sei se porque sou mãe de 3 isso me dá bastante bagagem, ou se pela minha formação, naturalmente elas começaram a vir até mim e me buscar e ver em mim uma ajuda, né, uma referência, e eu comecei a ajudá-las, né? E aí já com conhecimento teórico, com bastante vivência, porque eu tive experiência pessoal, né, de um blues bem forte, e comecei a ajudá-las. Eu tive em especial o caso de uma amiga próxima, onde ela depois me relatou que diferença fez no pós-parto dela ter tido apoio, compreensão, afeto e principalmente conhecimento, né? Ter alguém que conhecesse sobre aquele assunto para fazê-la passar por isso com mais tranquilidade. Então, o Maternamente, ele é um projeto de terapia pós-parto, ele é diferente da terapia convencional, onde a mãe precisa ir para o consultório, ter 50 minutos de atendimento com o terapeuta, porque a mãe que acabou de nascer não tem essa disponibilidade, né? Sair de casa é bem complicado, né? Tem um bebezinho que necessita dela para a sobrevivência, né? Então, poder ir à casa dessas mães, fazer esse atendimento em casa, começou a se tornar um grande diferencial e
deu bastante resultado e o projeto começou a andar. Então a mãe, ela pode, além de contar com apoio psicológico, né, porque durante a gestação, a mãe, ela tem muita atenção, ela tem muito carinho. Então ela está grávida, gerando um ser, então ela se torna uma pessoa especial por gerar uma vida, então tem um monte de cuidados em volta dela. Então as pessoas falam, não pega peso, né, o seu próprio trabalho dá uma aliviada na rotina da mulher, né, então é muito carinho, é muita atenção, é muito zelo. É consulta pré-natal, é vitamina, é dermatologista cuidando da pele para não ter estria, enfim, é o nutricionista fazendo uma dieta diferenciada para que a mãe possa suprir os nutrientes dela quanto do filho. É muito cuidado, é muita atenção. Estar grávida tem esse lado super gostoso de ter muito cuidado, né? Então tem muito afeto em volta da mulher grávida. Quando o bebê nasce, tem um deslocamento um pouco natural dessa atenção para o bebê, né? Então, as pessoas vão visitar o bebê, as pessoas levam um presente para o bebê. Claro que as pessoas visitam a mãe, né? Enfim, tem todo um carinho, mas é diferente, né? E nasceu um bebê, mas nasceu uma mãe. E ela precisa de apoio também, ela também precisa de cuidado, porque ela ali, ela também está indefesa, ela também está sensível, ela também está fragilizada. E assim como o bebê está no mundo novo, a mãe está no mundo novo também, um mundo de mãe, que não importa se é a primeira, a segunda, a terceira gestação, é um mundo novo, onde ela tem um ser que ela acaba de conhecer. Então tem muito sentimento ali envolvido e o aspecto psicológico precisa ser cuidado, né? E precisa ser entendido por quem está ao redor. Eu passei por isso em silêncio, então talvez se as pessoas ao meu redor soubessem disso, talvez eu até encontrasse pessoas que conhecessem o assunto e tivessem me ajudado naquele momento, né? Então ter um psicólogo, uma psicóloga que possa te ajudar, entendendo tanto pela experiência pessoal quanto pelo conhecimento teórico, é muito importante. Então, o atendimento domiciliar, ele acolhe melhor a mãe e dá essa possibilidade de atender a logística quase insana de uma mãe que acabou de nascer. Então, conheça mais o nosso trabalho, nas nossas redes sociais. Se por acaso você tem alguma dúvida, se interessou, quer conhecer um pouco mais sobre o atendimento domiciliar, sobre o maternamente, enfim, sobre as dúvidas em geral sobre o pós-parto, que não é só o baby blues. A gente vai falar em outros vídeos sobre tantas outras coisas que acontecem nesse momento, né? Então, acompanha nosso trabalho. Em breve a gente volta para falar um pouquinho mais sobre esses assuntos e respira. Saiba que existem outras pessoas que também passam por isso e superam e que existe apoio.